Olá, meu nome é Felipe, continuando a série sobre PWA, a gente vai falar sobre Badging API. E o que é isso? Para resumir esse recurso, nada melhor que uma imagem, e a gente vai entender o que é a Badging API. É a possibilidade de a gente incluir esse balãozinho aqui de notificação que possui um contador. Então, esta aplicação aqui, que está dentro da home screen de um dispositivo iOS, é uma PWA. E nesse vídeo você vai aprender como implementar esse recurso. Então, uma breve parada aqui para a agenda de shows. Não, brincadeira, não tem agenda de show. Eu tô aí dando uma segurada no conteúdo no canal por duas razões. Eu comecei um trabalho novo, então tenho que ter meu trabalho full time lá 8 horas. E outro ponto interessante também é que eu tô viajando bastante, eu tô fazendo muito evento presencial. Então essa vai ser minha rotina nos próximos meses. Eu vou estar aí tentando sempre estar colocando conteúdo no canal. Se não for em um vídeo, vai ser em um shorts, ok? Então agora sim, o assunto desse vídeo. Então dentro da versão 16.4 do iOS, a gente já falou, né, em alguns vídeos aqui dentro do canal, a gente teve a inclusão de Push Notification e Badging API. E esses dois assuntos eles estão, né, bem relacionados. Se você tem uma app nativa, com certeza você já viu esse comportamento, né? Você recebe um Push Notification, se você não abrir o Push Notification, vai ficar lá o badge no ícone da sua aplicação. Mas para a gente fazer a implementação desse recurso no iOS em particular, a gente vai ter umas regrinhas diferentes do Android. E a gente vai ver agora. Então, primeiramente, o primeiro requisito é a instalação do app na home screen. Eu não consigo utilizar esse recurso se o meu app não estiver na home screen. Tem um videozinho aqui no canal falando do Web App Manifest no iOS. Então lá tem todas as informações para você ter acesso ao Add to Home Screen. Depois disso, HTTPS. A sua aplicação precisa estar rodando em HTTPS para ter permissão de pedir a permissão de notificações. E depois disso, a gente precisa fazer a requisição de notificações. Isso mesmo, a gente precisa pedir permissão do usuário para exibir notificações, daí a gente consegue fazer o uso do Badging API. Anteriormente, a gente não precisava fazer essa requisição. Com o refinamento desse recurso, com a Apple, a Microsoft e a Google, elas falaram, né, e meio que alinharam aí qual seria a melhor forma de trabalhar com a Badging API. Agora a gente precisa fazer a requisição de permissão para notificações. Uma vez que a gente faz o pedido de notificação, então aqui eu tenho um código. Esse código aqui é o código que a gente vai fazer a requisição da permissão para notificação. Aí eu vou armazenar essa permissão através de uma promise, né? O request permission vai ser uma promise, porque é uma requisição assíncrona, o usuário precisa dar uma resposta e ela não vai ser imediata, e depois disso a gente vai esperar o resultado dessa permissão. Se a permissão for granted, a gente conseguiu ter a permissão do nosso usuário. Quando a gente faz essa requisição, a gente vai ter a visualização desse pop-up. O nome da minha aplicação, nesse caso eu chamei, né, Felipe Badge, e o que essa aplicação está pedindo. Nesse caso é enviar notificações. Então, se eu quiser verificar o suporte, simplesmente eu verifico se eu tenho um método setAppBadge dentro do Navigator. Se eu quiser verificar qual é a permissão da minha aplicação para push notifications, a gente pode fazer da seguinte forma. Então, eu posso criar uma função, essa função ela vai ser assíncrona, e eu posso, né, verificar dentro da minha lista de permissões se eu tenho a permissão para notifications. Uma vez que eu tenho esse status, eu vou verificar qual o estado desse status. Então, se ele está granted, quer dizer que a gente pode utilizar o Badging API. Se ele está denied, é que o usuário negou a permissão. E se a gente tiver o resultado como default, então isso significa que a gente ainda não fez o pedido de permissão. Então ele vai vir como default, então quer dizer que ele nem está negado, nem autorizado ainda. Então a gente precisa enviar para o usuário, né, caso a gente necessite a requisição para permissão de notificações. E um ponto bem interessante sobre isso é a divisão entre a permissão do browser e a permissão do OS. Dentro da nossa aplicação, a gente só tem acesso à permissão do browser. Por questões de privacidade, dentro do meu navegador, eu não consigo verificar qual é o nível de permissão que
a minha aplicação tem a nível global do meu OS. Então, nesse caso aqui, uma vez, né, que eu permito as notificações da minha aplicação, a gente vai ver aqui que eu tenho, né, listado a minha aplicação, Felipe Badge. E aí eu posso definir quais são os tipos de notificações que eu vou receber daquela aplicação em particular. Mas dentro do nosso browser, a gente não consegue visualizar esse tipo de configuração. Então, isso é uma pergunta bem frequente também. As pessoas vêm no canal e falam, Felipe, eu não estou conseguindo ver a notificação. Pode ser dois problemas clássicos. Um é HTTPS, que o seu site não está carregando em HTTPS. 2 é a questão de permissão do sistema operacional do usuário. Você não vai ter essa visibilidade. Você teve a permissão granted, mas dentro do sistema operacional aquela notificação está sendo escondida. Chegou a hora da gente definir o número lá que vai aparecer na badgezinha. Geralmente, quando isso ocorre, eu vou receber uma notificação. Dentro dessa notificação, eu vou ter uma lista de dados e dentro dessa lista de dados eu posso passar a quantidade de notificações não visualizadas, por exemplo. Então agora chegou a hora da gente configurar a nossa badge. O que eu vou fazer aqui, simplesmente eu só vou setar o valor da badge. Mas quando isso acontece é através de um push notification. A gente vai ver no final do vídeo também como isso ocorre. A gente precisa de receber uma notificação e dentro dessa notificação a gente passa dados e um desses dados é o número do contador dessa notificação que ela vai receber. Nesse caso, dependendo da aplicação, ele vai entender o contexto do que significa esse contador e ele vai acessar a aplicação e vai resolver essas ações. E para setar o meu badge, tenho aqui uma função que recebe um count. Eu verificando se eu tenho suporte ao setAppBadge e tento fazer o meu navigator.setBadge e eu passo o valor. Se tudo der certo, a gente vai receber o valor aqui no ícone da minha aplicação. Nesse caso, se você estiver dentro da sua aplicação, você não vai ver esse contador aparecer. Você tem que sair da sua PWA e verificar, a sua PWA na home screen. Se eu quiser limpar essa informação, tenho duas maneiras. Eu posso utilizar tanto a função clearAppBadge, como também eu posso definir a setBadge e passar um contador como 0, que ele também vai limpar o meu badge, ok? Então aqui, mesma função, verificação, a única diferença, a gente tem um clearAppBadge sendo chamado. Então a gente vai remover o contador. Então vamos dizer que o usuário leu todas as mensagens, então agora depois dele ler todas as mensagens, eu vou enviar essa clearAppBadge para dizer, olha, limpa esse contador porque o usuário acabou de ler todas as mensagens. Então a simulação de um caso real, como isso acontece? Para a gente trabalhar com Badge API, geralmente a gente fica ouvindo um push notification. E para ficar ouvindo o push notification, a gente define isso dentro do Service Worker. Nos exemplos anteriores, basicamente, eu fazia uma verificação dentro do script de JS. Também a gente pode acessar o Navigator dentro do Window. Então, window.navigator, a gente consegue acessar a API de badging, mas dentro do Service Worker, a gente vai acessar dentro do Self. E o que acontece, geralmente, a gente quando assina para ficar ouvindo push notifications, a gente vai capturar aquela notificação, vai ver dentro daquele dado, daquela notificação, se tem a informação que a gente precisa para atualizar o nosso badge, e a gente faz a atualização do nosso badge da seguinte forma. Então aqui, a gente tem o nosso código. Então, como é que vai funcionar? Eu tenho a função que vai fazer a contagem do meu badge, responsável por receber o dado e tratar esse dado. Aqui essa informação está abstraída, porque o que vai interessar nesse momento aqui vai ser essa parte. Então esse é o código do meu Service Worker. Então para ficar ouvindo os eventos de push, eu vou dar um self add event listener e vou ouvir os eventos de push. Vou criar uma variável para armazenar todos os meus promises, porque a gente pode receber diversos pushes e eles vão ser exibidos em tempos diferentes, então eles vão ser assíncronos. Então por isso que a gente precisa estar armazenando isso e resolvendo, garantindo que a gente está resolvendo todos. Uma vez que a gente recebe um push notification, a gente faz o tratamento para fazer a contagem. Aqui eu estou passando os dados que eu recebi daquele evento. Então, por exemplo, dentro desse objeto aqui, possivelmente vai ter a informação de qual é o número que a gente vai definir no meu badge. E depois disso, eu vou passar esse dado para a minha função setAppBadge. Vou passar ela dentro de uma promise e essa promise ela vai ser agrupada no array de promise da minha aplicação. Depois disso, quando eu sair daqui, eu vou
fazer a exibição da minha notificação. Então, nesse caso aqui é só exibir notificação e eu receber um e-mail. E no final aqui eu dou um event wait until para a gente garantir que a gente está resolvendo todas as nossas promises. Então, essa é meio uma simulação. A gente vai ter um vídeo completo quando a gente entrar no assunto de push notification, que é o assunto do próximo vídeo. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!